Olha, Lula vai editar uma medida provisória antecipando o 13º salário e os beneficiários do BPC também serão contemplados. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Provavelmente você que tem o WhatsApp, né, que tem o grupo da família, já deve ter visto algum texto mais ou menos com esse título aqui, que Lula vai editar uma medida provisória antecipando o 13º e que finalmente o BPC será contemplado, né? Olha, meus amigos, fique muito atento, preste muita atenção. Isso é fake news, principalmente em relação ao 13º para o BPC. Por que é fake news? Primeiramente, né, os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, o mais adiantado é o projeto de lei do Ciro Gomes lá no Senado, que está no caso, Comissão de Assuntos Sociais. Foi aprovado lá na CDH, mas está parado no caso, aguardando que seja feito o relatório. Para você ver, gente, o projeto de lei que visa pagar o 13º para o BPC está parado, né? Agora nós estamos na expectativa aqui para ver quem será o presidente da casa lá do Senado, para ver se ele vai agilizar esse projeto de lei do Ciro Nogueira ou não. Né? Vamos ficar atento quanto a isso. Já lá os projetos de leis que visa pagar o 13º para o BPC, que está tramitando na Câmara dos Deputados, a grande maioria ainda está lá na Comissão de Seguridade Social e Família, né? Ou seja, apenas começando a tramitação. Aí como que alguém tem coragem de fazer um texto para enviar para os aposentados, mentindo, ludibriando, né, que o BPC já terá, digamos assim, o seu 13º e o pior de tudo, gente, dizendo que será antecipado junto com os demais aposentados, né? Nós sabemos, né, que o 13º para os aposentados teve de fato antecipação nos anos anteriores por causa da pandemia. Só para você ter um exemplo, ano passado, né, no ano de 2022, né, o 13º salário dos aposentados foi antecipado entre abril e junho, né? Só que esse ano, gente, não há a menor perspectiva de que o 13º para os aposentados será antecipado. Por que, César? Como que você tem digamos assim, essa sabedoria para dizer que não vai ter, né? Gente, simples. Simples, né? Eu procurei achar a palavra exata para dizer e acabei me esquecendo, né? Porque a pandemia está controlada, né? Você pode perceber que, graças a Deus, a pandemia da Covid-19 ela está sob controle aqui no Brasil. E nos anos anteriores, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele antecipou o 13º salário por causa da pandemia, porque nós estávamos vivendo o pico da pandemia, né? E aí, para minimizar os efeitos econômicos da pandemia, foi antecipado o 13º salário. Agora, esse ano está normal, né? Estamos tendo uma vida relativamente normal, sem os efeitos, digamos, devastadores, né, da Covid-19. Você aí na sua cidade, que acompanha o noticiário vê, né? De repente aparece um ou outro, né, que testou positivo para a Covid, mas não é como estava acontecendo antes, que era 300 casos, 500 casos, 600 casos, era pessoa isolada. Isso não está acontecendo. Ou seja, tudo leva a crer que, de fato, né, não teremos a antecipação. E outra, né, gente, em lugar nenhum, se você pegar e for em sites, né, digamos assim, que tem credibilidade, Folha de São Paulo, UOL, IG, R7, esses G1, né, o Globo, Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, você não vê essa notícia dizendo que, né, o governo vai editar uma medida provisória antecipando o 13º salário e incluindo o BPC. Né? Mas muitas pessoas vão dizer, César, mas é possível. Né? Para quem crê, nada é impossível. Né? A única coisa que não é possível é reverter a morte. Gente, possível é, mas só que tem que ter esse aqui. Né? O 13º poderia ser antecipado. Poderia. Né? Poderia. Mas só que eu acredito que não vai. Né? Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas, gente,
né? É complicado. Porque, vamos ser sinceros, 90% dos aposentados, eles querem receber o seu 13º lá no fim do ano. E hoje existe uma portaria, uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União que, independente do governo que estiver de plantão, o 13º será antecipado, finalzinho de agosto, começo de setembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. É isso que está valendo por enquanto, né? Então, se alguém te mandar no WhatsApp esse tipo de informação, esses textos ou esses vídeos prometendo o 13º salário antecipado, né, como foi no ano passado, e incluindo o BPC, inclusive, gente, fique atento. Pode ser mentira. Não caia nessas fake news que são difundidas, divulgadas, principalmente em grupos de WhatsApp. E aí eu quero saber da sua opinião. O que você acha? O 13º deveria ser antecipado como foi nos anos anteriores? Ou você acha que o certo é mesmo ser pago lá no finalzinho do ano, como sempre foi, né? E tem mais, tem pessoas que chegam e falam para mim: César, olha, eu penso que, né, o 13º salário deveria ser pago em parcela única. Vocês lembram disso? Antigamente, né? Antigamente o aposentado e o pensionista, ele recebia o 13º salário em parcela única. Por exemplo, em dezembro, né, quem recebia um salário, né, ia lá no banco, pegava 2 salários. Você se recorda disso? Pois é, né? E aí foi o Lula, inclusive, quem mudou a maneira, né, que dividiu o 13º salário em dois foi exatamente o presidente Lula, né? Digamos assim, ele falou que era para desapertar, né, o sapato dos aposentados, né? Só que antes, né, era assim, ficava na dependência de um decreto ou de uma medida provisória para fazer a antecipação do 13º salário. Daí no governo do Bolsonaro isso mudou, né? Porque foi feita essa portaria, digamos assim, que independente do governo que estiver de plantão, será sempre finalzinho de agosto, comecinho de setembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. Melhorou, né? Porque aí o aposentado não fica na mão do presidente que está de plantão para saber quando vai ser antecipado o 13º salário. Só que, como eu falei para você, mesmo essa questão de pagar em 2 vezes o 13º divide opinião, porque muitas pessoas queria que voltasse a ser como antes, parcela única do 13º. O que você acha? Você prefere que fique dividido como é, 2 parcelas do 13º, ou seja, na primeira parcela paga-se meio salário, né? Na segunda parcela paga-se o restante. Ou você preferia receber em uma parcela única em dezembro? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.